Bom dia, bem-vindos mais uma vez à recapitulação da lição da Escola Sabatina, aqui na Igreja, diretamente da Igreja de Canelas, onde temos a oportunidade, mais este sábado, e em conjunto podermos recapitular a lição desta semana. Como sabem, estamos a estudar o livro de Tiago, tivemos já a oportunidade de ver alguns pormenores, algumas características que nos são apresentadas sobre Tiago ao longo deste trimestre, mas antes de darmos início à recapitulação de hoje, que temos como título a lição 3, resistir à tentação, eu iria propor que pudéssemos então iniciar com uma oração. Querido Pai, está nos altos céus, damos-te graças, Senhor, por esta manhã, por este dia de sábado, onde podemos recapitular a lição da Escola Sabatina em conjunto. Que o Santo Espírito possa estar connosco, que a aprendizagem que fizemos ao longo desta semana possa contribuir para o nosso enriquecimento espiritual e que cada um de nós possa tirar ensinamentos que nos ajudem de uma forma prática no nosso dia-a-dia, na nossa caminhada espiritual, Senhor. Abençoa a todos aqueles que se encontram nas suas casas, que por motivos de saúde ou por qualquer outro motivo, que os possas amparar e que possas também dar encorajamento para estes momentos mais difíceis que podemos estar a passar. Abençoa-nos neste sábado e nesta lição da Escola Sabatina, no teu santo nome. Amém. Bom, como estávamos a dizer, a lição 3 que fala sobre resistir à tentação. E gostava de pudéssemos começar pela leitura do verso áureo. O verso áureo encontra-se no livro de Tiago, como é óbvio, Tiago 1,12, e já agora também uma parte, nós durante esta semana vamos recapitular o livro de Tiago, desde o versículo 12 até o versículo 21, portanto Tiago 1,12 a 21, e ao longo dos dias da semana, os temas que são apresentados vão, com esta mesma sequência, vamos ter a oportunidade de ir vendo a análise que é feita a cada um dos versículos, portanto, de 12 a 21. Vamos então recapitular. O versículo do verso áureo diz assim: Bem-aventurados o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ia também ler este versículo na versão Bíblia para mim, para vermos também, de certo modo, de uma forma mais moderna, o significado deste versículo, portanto, o que ele nos está a querer transmitir. Feliz daquele que resiste às tentações, porque depois de ter sido provado, recebe como prémio a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Pois bem, estamos aqui a ver Tiago, de certo modo, como vocês sabem, o livro de Tiago, no início, é dirigido, portanto, a todo o povo de Israel, que estava disperso, que começaram a sair do seu local, e muitos destes novos cristãos, da nova igreja, eram recém-batizados e recém-convertidos à mensagem que estava a ser praticada. E, de certo modo, tinham este sentimento também neles, que tinham de facto aparecido recentemente nesta fase da igreja, mas sentiam grandes provações nas suas vidas. Eles tiveram que abandonar também os seus lares, tiveram que abandonar as suas casas e, de certo modo, perderam alguns bens e, portanto, sentiam assim, estas provações que estavam a ter, esta prova que estavam a ter, sentiam-na, de certo modo, como uma prova à própria entrega que tinham feito. No versículo, temos a oportunidade de ver que feliz daquele que resiste às tentações. É interessante nós vermos porque é que será que é feliz aquele que resiste às tentações? Será que podemos então dizer que é bom nós termos constantemente estarmos a ser tentados? Será que a tentação é uma coisa boa para o cristão? Será que esta tentação contribui de alguma forma para o meu enriquecimento espiritual, para o meu crescimento espiritual? E depois o versículo mais à frente também nos diz que porque depois de ter sido provado, depois de termos tido estas tentações, recebemos como prémio a vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam. Portanto, o versículo em si também, de certo modo, acaba por dar uma resposta à parte inicial. Nós vemos que, apesar de nós, nas nossas vidas, termos a tendência de resolvermos não ceder à tentação, ou seja, de termos o princípio de tentar não ceder à tentação, acabamos, no fundo, por mais tarde ou mais cedo, por vir a cair em pecado. Porque, por vezes, e conforme nos diz aqui no nosso mensário,
se quiserem, podem nos acompanhar aqui na lição de sábado à tarde, da parte da tarde, que diz assim, logo a seguir ao primeiro parágrafo. Por vezes parece que quanto mais nos concentramos em não pecar, mais impotentes nos sentimos contra a tentação e mais desesperada parece ser a nossa condição. Muitos de nós, se calhar, já tivemos este sentimento de facto, vermos que as coisas às vezes não correm da forma como nós gostaríamos que corressem. E apesar de pedirmos o auxílio de Deus, de pedirmos o seu apoio, acabamos mais tarde ou mais cedo de nos sentirmos fragilizados e de darmos razão à tentação e deixarmos cair. E é nesses momentos mais importantes e mais difíceis que Satanás também trabalha. E nós sabemos, a lição também nos fala nisso, que Satanás procura, de certo modo, atacar-nos, procura-nos trazer estas tentações nos momentos em que estamos mais em baixo, nos momentos em que nós estamos mais fragilizados. Porque nos momentos em que nós estamos com a nossa espiritualidade mais positiva, em que temos um relacionamento mais íntimo com Deus e, portanto, e fruto também esse relacionamento, fruto desse relacionamento, estamos mais à vontade em lidar com determinados temas, Satanás não tem essa necessidade. Quando nós continuamos com a nossa lição, a nível da lição do domingo, a raiz da tentação, ou seja, a natureza da tentação, podemos assim dizer, nós vemos aqui que não só Deus não é o autor do mal, como Ele também não é a origem da tentação. O próprio mal é a fonte da tentação. Ou seja, podemos então dizer que a tentação é algo que não tem origem em Deus. A tentação é algo que nós sabemos que foi estabelecido e que quem está na origem da tentação é Satanás e que, portanto, não é Deus que está na origem da tentação. E, de certo modo, isto também nos leva a meditar um bocado na forma como as coisas nos acontecem na vida. Porque, se repararem, as tentações, cada um tem as suas, não é? Cada um de nós tem as suas partes mais, como é que é dizer, portanto, mais frágeis, em que somos mais sujeitos a determinadas tentações, como assim, que nos acontecem, não é? Que nós sabemos que neste mundo de pecado estamos constantemente sujeitos a elas. Nós vemos que a origem disso está, de facto, em Satanás. Diz-nos também que a luta contra o pecado começa na nossa mente. E somos nós quem decide pecar, ninguém nos pode forçar. De facto, a tentação aparece, mas o passo que é dado, a tentação em si só não é um pecado, portanto, de certo modo, e nós vemos no versículo, até do versículo que lemos há bocado, referente ao verso áureo, nós vemos que a tentação é bom, poderemos dizer que é bom o cristão ser tentado, porque dessa forma o cristão pode pôr à prova, está a ser posto à prova e põe à prova a sua própria espiritualidade. E dessa forma, mas dessa forma não significa que esta tentação nos esteja a dizer que nós já estamos em pecado. Nós só partimos para a parte de cair, a parte de conceder que a tentação se transforme em pecado, se nós dermos esse passo. Ou seja, nós não somos obrigados, nem somos forçados a nada. É uma iniciativa nossa. Portanto, isso quando é que acontece? Como vimos há bocado, quando nós estamos mais afastados. Quanto mais afastados nós estivermos de Deus, mais sujeitos nós vamos estar a que estas tentações que nos aparecem na nossa vida possam ter o objetivo que está por trás dela, possa conseguir atingir os próprios objetivos que Satanás tem, que é desviar-nos do caminho de Deus e levar-nos de facto à perdição. Esta de facto é então a natureza da tentação. Nós vemos que a tentação, há aqui uma forma que é importante também dizer isto, e aliás nós vemos que Tiago, nas passagens de Tiago, no livro refere, que é a distinção claramente entre tentação e pecado. Portanto, que são duas coisas completamente distintas. Em que o facto de estarmos, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, o facto de nós termos uma tentação na nossa vida não significa que seja já um pecado, mas o facto de nós podermos, de certo modo, acariciar essa tentação, vai nos levar a que possamos cometer um pecado. Eu gostava de dar esta ilustração. Quando estava a pensar neste tema, lembrei-me de um pescador. Não sei se alguns já tiveram essa oportunidade de pescar, mas a pesca, para que a pesca tenha êxito,
há na ponta da cana há um anzol, e esse anzol tem um isco, que pode ser, enfim, podemos chamar isco, podemos chamar engodo. Portanto, é algo que vai fazer com que o peixe possa morder para então ser apanhado. E quando o anzol está na água, quando o pescador atira, portanto, o anzol e ele está na água, muitas das vezes, quem pesca sabe isso, nós sentimos que o peixe anda ali à volta, como que a querer mordiscar o isco, o engodo, mas nem sempre é apanhado. E é como se andasse ali à volta a cheirar, tocasse ligeiramente no anzol e de certo modo parece que ele e o engodo repartem os dois no mesmo momento, mas não chegam a este facto. Eu quase que poderíamos dizer então que o anzol aqui e o engodo representam a tentação, e nós vemos que na nossa vida temos montes de anzóis que andam à nossa volta. Uns, se calhar, têm a tentação mais porque chegam a casa e se calhar vêm televisão a mais, dedicam pouco tempo aos estudos da Palavra de Deus. Outros, se calhar, porque no seu trabalho têm dificuldades em relacionamentos com colegas e, portanto, também há algum tipo de relacionamento que poderá ser uma tentação para a sua vida espiritual. Portanto, estes anzóis que nós vemos que, de certo modo, existem à nossa volta, têm todos eles já o engodo. E esta tentação só se transforma em pecado, ou seja, o peixe só é apanhado quando come o engodo e quando fica preso no anzol. Então é aí que nós podemos dizer que, de facto, o pecado apareceu. Ou seja, o peixe pode andar a acariciar aquele engodo, e nós vemos, a lição também nos fala isso, que este acariciamento, portanto, é meio caminho andado, se podemos assim dizer, para que a tentação consiga atingir os seus objetivos, porque muitas das vezes nós sabemos que podemos não chegar a ver este facto no pecado, mas o simples facto de nós pensarmos e a nossa mente estar a ser influenciada é como se já estivéssemos em pecado. Ou seja, o simples facto do peixe andar ali à volta do engodo e a tentar mordiscar aquele isco para o retirar do ar, e ele está a acariciar aquele isco, está como que, então, ele ainda não foi apanhado, ainda não foi concretizado esse momento, mas de certo modo é como se ele tivesse é como se ele também esteja em pecado. E isto é muito importante nós refletirmos, porque, como nós já vimos, e eu tive a oportunidade de ler no apontamento que vem na lição do domingo, portanto, que a luta contra o pecado começa na nossa mente. Este controle da nossa mente é que é importante, porque aqui é que nós vemos quem é que controla a nossa mente. Se a nossa mente está a ser controlada por Satanás, ou se a nossa mente está a ser controlada pelas coisas de Deus. E isto leva-nos a refletir também um bocado, de certo modo, na nossa vida espiritual. Ou seja, de que forma é que nós conduzimos a nossa vida espiritual para que nestes momentos da tentação nós possamos acariciar ou não essa tentação que nos está a aparecer. Avançando com a lição que temos durante esta semana, nós vemos que, apesar de tudo e apesar de sabermos que estamos neste mundo de pecado, que estamos num mundo que não esperamos muito mais dele do que estas tentações todas que Satanás tem e que nos vem presenteando, com muita uma expressão, ao longo da nossa vida, nós também sabemos que há uma esperança para tudo isto. Nós sabemos que há uma boa dádiva, e poderíamos dizer que um dom perfeito, para que nós nos possamos agarrar a Deus e nos possamos, de certo modo, permitir que a nossa mente esteja a ser controlada por Deus, por Jesus e não por Satanás. Vejam, eu tenho aqui um apontamento que diz assim: não podemos ficar frustrados com os maus e com as tentações. De facto, é verdade. Muitas das vezes podemos ter a tendência, como cristãos, de, enfim, eventualmente questionar-nos porque é que eu estou constantemente a ser tentado, porque é que a minha vida está sempre a aparecer isto, está sempre a aparecer aquilo. Podemos, às vezes, até eventualmente questionar a nossa própria espiritualidade do porquê disso não estar a acontecer. Mas nós temos, acima de tudo, que ter a certeza que nós temos o controle das coisas. Martinho Lutero tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia que nós não podemos impedir que as aves voem no céu, portanto, elas andam lá, elas voam, nós não podemos impedir isso, mas nós podemos impedir que elas venham fazer um ninho na nossa cabeça. Ou seja, o facto de elas lá irem fazer um ninho é algo que nós podemos controlar. Nós não podemos impedir as tentações andam aí, conforme vimos há bocado, por exemplo, do anzol.
Mas nós podemos impedir que essas tentações venham fazer ninho na nossa cabeça. Mas para isso é de facto muito importante que a nossa mente esteja completamente ligada, esteja completamente conectada com todas as características e com uma vida espiritual ligada com Deus e com Jesus. A lição também nos diz algo interessante que eu gostava de partilhar com todos vós que estão a ouvir esta lição. E encontramos em Tiago 1, 16, 17 ainda alusivo ao que estávamos aqui a falar. Eu vou ler aqui na versão Bíblia para mim, uma versão mais moderna, e diz-nos o seguinte, portanto, Tiago 1, sempre no capítulo 1, versículos 16 e 17. Não se deixem enganar, meus queridos irmãos. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança nem sombra alguma. De facto, nós não nos devemos deixar enganar. Nós não podemos achar que Satanás, com estas tentações que nos traz, que nos procura, com este engodo que nos é apresentado, que nós nos deixemos enganar. E, acima de tudo, temos que perceber que recebemos o bom e o perfeito que vem do céu. Ou seja, nós temos essa esperança e nós sabemos que, agarrados e conectados com Deus, nós podemos dar uma resposta positiva às tentações que Satanás nos traz. Depois, no versículo 18, diz assim: pela sua própria decisão, trouxe-nos à luz da vida, por meio da sua palavra de verdade, para sermos os primeiros frutos do seu mundo novo. Esta é uma grande esperança que todos nós cristãos temos. É que neste mundo novo, nós, através das decisões que cada um toma, através da luz que nos é trazida pela palavra de Deus, temos a esperança de sermos vencedores e de podermos então ter como fruto o mundo novo. Quando recapitulava esta lição, também me veio à mente um exemplo muito interessante. E um exemplo que nos leva também a refletir no cuidado e na preocupação que nós devemos ter e deveríamos ter na nossa vida espiritual. Sabem que, como eu vos disse há bocado, Satanás só procura atacar-nos nos momentos em que estamos mais em baixo, nos momentos em que estamos mais fragilizados, ou até, principalmente em termos espirituais, mas também principalmente nos momentos em que nós estamos mais distraídos com a vida, em que a vida nos oferece saúde, nos oferece dinheiro, nos oferece sucesso a nível de trabalho, e em que nós pensamos que não precisamos de ninguém e conseguimos atingir todos os objetivos sem a ajuda de ninguém. É nessas ocasiões que de facto Satanás aparece. E a diferença que existe entre a tentação de transformar em pecado para uns e para outros não, é tão simples como esta. Reparem no exemplo de uma manada. Nós, quando temos manada, por exemplo, quando temos aqueles programas da África, em que temos manadas de vários tipos de animais, em que são atacados ou por um leão, ou por algum felino, ou por algum tigre, nós vemos que normalmente esses animais não atacam logo à primeira. Eles ficam de longe a observar a manada e tentam ver qual é o comportamento que aquela manada tem. E eles começam a analisar quem são os mais velhos da manada, quem são os que têm mais força, quem são os que são líderes dessa manada, e começam a ver dentro da manada. Deixa-me utilizar aqui esta comparação, dizer e comparar esta manada à igreja, como se nós, dentro da nossa igreja, nós vemos que o ataque é feito e é seletivo. Esse ataque começa a ir ao grupo todo, portanto, essa manada é atacada toda num só momento, mas ela toda dispersa. E uns vão para aqui, outros vão para lá, uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra, mas há sempre alguns que começam a ficar para trás, que não estão tão bem preparados, ou porque são mais novos, ou porque têm algum ferimento, ou porque atleticamente não estão tão bem preparados e não conseguem ir tão rápido como os outros. Isto é praticamente aquilo que acontece na nossa vida espiritual. As tentações que nos aparecem, acreditem que são tentações que acontecem a mim, acontecem a vocês, acontecem a qualquer pessoa. Portanto, Satanás ataca-nos todos da mesma forma. E não acreditem que esta tentação que eu posso estar a ter na minha vida que é única e exclusivamente para mim. Outros estarão a ter exatamente a mesma tentação, ou até tentações piores e mais difíceis de enfrentar. Mas a verdade é que quando elas acontecem, nós como igreja, cada um de nós individualmente, reage de maneiras diferentes. E cada um de nós vai estar preparado, o nosso suporte atlético
neste caso o nosso corpo, o nosso conhecimento espiritual, vai ser diferente de uns para com os outros. E então vai sempre haver alguém que vai ficar para trás, vai sempre haver alguém que não está tão bem preparado e que se vai deixar cair neste bloco, nesta artimanha. Enquanto que outros estão mais bem preparados, deixem, entre aspas, de certo modo, fizeram os trabalhos de casa, não é? Como quando o professor manda fazer os trabalhos de casa, e o aluno no dia seguinte sabe a matéria toda que pode saltear, mas aqueles que não fizeram o trabalho de casa não a sabem, não estão preparados. E é isto também que acaba por acontecer na vida espiritual de cada um de nós. Reparem, aqui na lição, ainda a alusão a este tema, diz assim: embora o pecado dê à luz a morte, Deus é a fonte da vida. Portanto, nós sabemos que o pecado existe, nós somos pecadores, nós somos fracos, mas nós temos Deus e sabemos que Deus é a fonte da vida. E sabemos que Deus é a solução para podermos combater estas tentações que temos. Diz-nos mais à frente assim: Deus deseja que sejamos salvos. O nosso Pai ama-nos de tal maneira que, mesmo inúteis como somos, Ele dá-nos tudo o que recebemos de bom e perfeito, bem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Eu vou voltar a ler esta parte final. Diz assim, portanto, Deus deseja que sejamos salvos. Portanto, é um desejo que Deus tem para cada um de nós, desde a criação desta terra. O nosso Pai ama-nos de tal maneira que, mesmo inúteis como somos, Ele dá-nos tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu. Ou seja, Ele não desiste de nenhum de nós. Mesmo se nós tivermos a infelicidade de cair, tivermos a infelicidade de nos deixarmos ir abaixo e de termos sido subjugados desta ou daquela forma, Deus não desiste de nós. Muitas das vezes somos nós próprios que desistimos de nós. Somos nós que nos afastamos das coisas. Somos nós que achamos que já não há uma solução para a nossa vida. Mas isso não é verdade. E não é isso que Deus nos diz e que os ensinamentos que encontramos na Bíblia também nos dizem. Mais à frente, continuando com a nossa lição, na parte da quinta-feira, fala-nos sobre salvos para receber. Aqui é importante que nós refletirmos na palavra. Receber a palavra a qual pode salvar as nossas almas. A palavra é de facto aquilo que nós vamos conectar, é aquilo que nos vai, são os ensinos de Deus, portanto, os ensinos da palavra de Deus, que nos vão ajudar a enfrentar as dificuldades. Os ensinos de Jesus aconselham-nos de certo modo, a que nós possamos estudar, ler, familiarizar-nos com estes ensinos, de forma a que estes ensinamentos possam fazer parte da nossa vida para termos condições para vencer. Quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais entrega nós tivermos nesta relação de aprender a palavra, de aprender os ensinos, mais bem preparados nós vamos estar. Nesta mesma lição da quinta-feira, na parte final, diz-nos que devemos entregar-nos a Ele inteiramente, decidindo morrer diariamente para os nossos velhos hábitos pecaminosos e permitindo que Ele nos crie à sua imagem. Nós já estudamos isto na lição também da semana passada. Só é possível nós transformarmos, só é possível nós de facto enfrentarmos esta dura realidade se nós permitirmos que Deus nos transforme à sua imagem, se nós permitirmos que o nosso eu, que a minha vontade, que o meu desejo mundano, pecaminoso, das coisas fáceis, das coisas que o mundo e que Satanás nos apresenta, o possamos pôr de parte e a nossa vida possa ser conduzida à imagem de Deus. Que Deus esteja a prioridade na nossa vida. Que nós possamos, de facto, conforme vimos a semana passada até, e desculpe estar novamente a falar no assunto, mas nós possamos ter alegria nas tentações, alegria quando as coisas não se realizam da forma como nós às vezes já desejávamos que se realizassem. Porque isso significa que nós estamos a pôr inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus. E que estamos a confiar inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus. E só assim, de facto, é que nós conseguimos que esta relação que existe entre o pecado e o acariciamento do pecado e a transformação desse pecado, a tentação, o acariciamento da tentação e a transformação dessa tentação em pecado, só assim é que nós conseguimos ultrapassar e vencer com base nos ensinamentos que nos são trazidos pelos ensinos de Jesus. Nós estamos a aproximar da parte final, vamos entretanto ter a oportunidade de terminar,
Mas antes de terminar, eu gostava que nós pudéssemos ler um pequeno resumo que nos é apresentado no auxiliar do monitor, da lição desta semana, e que tem como base o versículo em Salmos, que é Salmos 119, 11. Diz-nos assim: Deus provê tudo do que precisamos para nos afastarmos da escravidão do pecado. Ou seja, nós temos as ferramentas todas à nossa disposição para não nos deixarmos cair, para não deixarmos que as tentações que nos são apresentadas se transformem em pecado e que fiquemos escravos desse mesmo pecado. O instrumento mais poderoso que Ele nos dá é a espada do Espírito, a qual é a Sua Palavra. Se nós não abrirmos a Sua Palavra, se nós não meditarmos na Sua Palavra, se nós não orarmos, se nós não refletirmos na Sua Palavra, se nós não crescermos através da Sua Palavra, esta espada, esta ferramenta, este instrumento poderoso que Ele nos dá, nós não o vamos ter. E conforme na manada que nós vimos esse exemplo, há aqueles mais fracos que ficam para trás, que não estão tão bem preparados, nós vamos acabar por ser esses elementos que Satanás vai acabar por tragar e vai acabar por levar à escravidão do pecado. Diz-nos mais assim: Ele anima-nos a mantermos essa espada afiada e pronta, escondendo a Sua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ele. É importante também nós percebermos que esta ferramenta, este instrumento, esta espada afiada, deve de facto estar junto ao nosso coração e deve estar sempre a ser alimentada, como qualquer espada, como qualquer elemento de metal. Quando ele não é utilizado, quando ele fica abandonado a um canto, ele vai ter tendência a ganhar ferrugem, vai ter tendência a ficar menos operacional. Se nós o utilizarmos, se nós tivermos o cuidado de o polir, de o acariciar, como se fosse de uma forma simbólica, através da Palavra de Deus, nós vamos ter então essa espada bem afiada junto a nós, junto ao nosso coração, e essa espada vai ter então o poder de poder, na hora em que nós somos tentados, de poder, na hora em que Satanás procura, desta daquela forma, atingir a nossa espiritualidade, de podermos então ter a ferramenta necessária para, com prontidão, não permitirmos que essa pequena tentação inicialmente comece a ser acariciada. Inicialmente nós temos tendência a tentar negá-la e a tentar dizer que não é nada, mas quando damos por ela acaba por, o peixe morde, acaba mesmo por ser apanhado no lixo e ficar preso nesse anzol. Que de facto cada um de nós possa ter essa vontade de nunca ser apanhado no anzol e ter esta espada bem afiada junto ao seu coração, para podermos então vencer e resistir à tentação que nos foi apresentada ao longo desta semana. Deixo-vos o convite, conforme nós vimos ao longo da recapitulação da lição desta semana, o convite de poderem estudar a Palavra de Deus, de poderem aprofundar a lição da próxima semana, a lição 4, que tem como tema ser e fazer, portanto, algo de determinação que o crente deve ter, mas para isso, para essa determinação, para que de facto a Palavra de Deus seja uma realidade na nossa vida, nós temos que alimentar-nos. E essa alimentação é feita diariamente, através do estudo da lição da Escola Sabatina, através da oração, e que assim todos possamos estar bem preparados e podermos um dia, todos em conjunto, poder estar na Pátria Celestial, conforme vimos no início da lição desta semana, que o prego é a vida eterna para cada um de nós. Um bom sábado para todos e que, entretanto, vamos dar continuidade portanto, a este sábado de manhã através do culto, e que se possam sentir bem connosco, junto também com a Palavra de Deus. Um bom sábado.